Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje sobre educação financeira para cristãos. O meu nome é Fabrício Galego, eu sou mentor bíblico financeiro e sobre o que vamos falar na nossa aula de hoje. É o seguinte, é pecado para o cristão investir dinheiro, ter dinheiro guardado, acumular reservas, acumular capital nessa terra? O que você acha? Você sabe se isso é certo ou é errado? Sabe que normalmente um tipo de tema que é muito polêmico aqui nas redes sociais é quando eu coloco assim, se algo é pecado ou não. As pessoas gostam muito de entender as dinâmicas, entender o que a Bíblia fala a respeito desse tema. Investimentos, ter reservas financeiras durante o nosso período de vida aqui nessa terra é um assunto que, por incrível que pareça, divide bastante opiniões no meio cristão, né? Entre as igrejas, né? Muitas mensagens são escritas e faladas nos púlpitos das igrejas a respeito desse tema, e eu vou explanar um pouquinho, vou te ensinar como entender corretamente o acúmulo de capital, acúmulo de dinheiro nessa terra, tá bom? Quero só me apresentar rapidamente, se você caiu de paraquedas nessa nossa aula. Meu nome é Fabrício Galego, eu sou mentor bíblico financeiro. Eu ajudo casais cristãos a se organizarem, ter uma vida financeira organizada. Se você quer aprender a respeito desse tema, se inscreve aqui nas nossas redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram. Segue a gente e coloca lá que você vai nos encontrar, tá bom? É um prazer todas as terças e quintas dar uma nova aula a respeito desse tema, tá bom? Então sempre às 20 horas, terça e quinta, sai uma aula nova, tá? Além dos todos os dias os pequenos conteúdos que também estão pipocando aí nas nossas redes sociais, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo e é um prazer responder essas perguntas. Será que é pecado acumular, investir, ter tesouros, né? Até pessoas que falam assim, né? É errado ter tesouros nessa terra, ter investimentos. Vamos falar sobre isso na nossa aula de hoje, tá bom? Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, diz o seguinte, ó. Quem planeja, olha só, quem planeja com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acabará perdendo o pouco que tem. Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5. Então fala que quem planeja com dedicação, quem ali junta devagarzinho, vai administrando bem os recursos, essa pessoa ficará rica. É até a palavra que usa aqui, ficará rico. E quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem, entrando em até investimentos ruins, né? Então esse provérbio está nos dando essa dica, né? Está nos mostrando o caminho de que nós devemos ser bons investidores dos recursos que Deus tem nos confiado. Mas eu te pergunto, afinal de contas, dinheiro é mal ou bom, né? Dinheiro é bom ou mal? Porque no contexto cristão, muitas vezes, o ter o dinheiro é tido como algo ruim. O dinheiro sendo mal, né? E eu quero te dizer algo, deliberadamente. O dinheiro, por si só, ele não é nem mal e nem bom. E o dinheiro, ele é só dinheiro. Dinheiro, ele é um recurso. É que nem uma arma, né? Por exemplo, ó, tem aqui uma tesoura, né? Uma tesoura. Para que serve uma tesoura? Essa tesoura serve para cortar papel. Só que uma tesoura como essa, na mão de uma pessoa mal intencionada, pode se transformar numa arma. Inclusive, se você tentar pegar um voo com uma tesoura que nem essa, eles não vão deixar você entrar com essa tesoura. Sabe por quê? Porque essa tesoura pode ser usada como uma arma lá enquanto o avião está sendo utilizado, né? Pode ameaçar uma pessoa com a tesoura. Uma tesoura, ela é só uma tesoura. Ela pode ser usada para o bem ou também pode ser usada por mal. Da mesma forma é o dinheiro. O dinheiro ele pode ser usado por bem ou por mal. Por exemplo, você pode usar o seu dinheiro para ajudar alguém que está passando uma necessidade. Você pega, sente de Deus tem que ajudar aquela pessoa, você ajuda aquela pessoa. Mas já por outro lado, o mesmo dinheiro pode ser usado para uma coisa má, né? Sei lá, vou comprar uma droga, comprar um entorpecente. Aquele dinheiro foi usado para algo ruim. Ele pode ser usado para algo bom ou para algo ruim, tá? Mas assim,
Por que desenvolveu-se muito esse conceito de que o dinheiro é mau? Sabe que muitas vezes criou esse conceito na Bíblia porque as pessoas não sabem interpretar bem os textos bíblicos, né? Tem um texto que ele é clássico quando fala sobre isso, que é o texto de 1 Timóteo 6,10. Diz o seguinte lá em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, né? Então, assim, as pessoas olham esse texto, às vezes uma leitura superficial, elas acabam associando de que o dinheiro é mal. Eu não quero lidar com algo que é difícil, né? Olha, cobiçou o dinheiro, desviou da fé. Não. Eu quero ser uma pessoa alicerçada na fé. Mas sabe que o que está em jogo aqui, a correta interpretação desse texto, tá? Até um termo técnico é a correta exegese desse texto, está nos mostrando que a atitude em relação ao dinheiro que faz toda a diferença. O nosso coração em relação ao dinheiro, né? O quanto que a gente é apegado ou não, até a cobiça, né? Cobiçar o dinheiro. E a gente vai entender um pouco melhor isso, tá bom? Nessa aula de hoje. Homens do Antigo Testamento muitos homens do Antigo Testamento foram pessoas de muitas posses materiais. Em termos assim, não que eles tinham assim, dinheiro, real, dólar, né? Mas eles tinham muitas posses, né? Tinha muito gado, muitas propriedades, né? Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, né? O próprio Abraão, ele é considerado na Bíblia como o pai da fé. Lá em Hebreus 11 tem a galeria dos heróis da fé. Abraão está entre esses homens, chamado como o pai da fé. Um homem de muita fé, né? E o que diferenciava esse homem, que era o fato dele ter muito dinheiro, muito recurso, mas o coração dele não se apegava àquele dinheiro, né? Como a gente viu nas aulas passadas, né? Outro homem de muitas posses, Jó. Jó no Antigo Testamento também é citado como um homem que tinha muito recurso, muito gado, muito dinheiro aquele homem tinha. E ele perdeu tudo, né? E no final Deus dá de novo recursos dobrados para aquele homem, né? Um homem que aprendeu ao longo da sua vida a lidar com grandes montantes de dinheiro, né? E homens que caminharam próximo de Deus. O próprio rei Davi. O rei Davi é um homem que nasceu num berço humilde. Ele era pastor de ovelhas, ali cuidando das ovelhas. É bem humilde ele. Mas aquele homem, o rei Davi, ele ascendeu na vida dele, se transformou no rei de Israel. Um homem extremamente poderoso, com muito dinheiro. O rei Davi tinha muito dinheiro, né? E é interessante que a Bíblia chama o rei Davi o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Tá bom? Então a gente tem que rever um pouco os nossos conceitos a respeito do dinheiro. Outro texto que também é chave, tá? Para a gente entender essa relação do dinheiro, né? E muita gente usa esse texto como argumento para não ter investimentos, para não investir, para não acumular recursos. É o texto lá de Mateus 6, 19 ao 21, que diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. As pessoas leem esse texto e elas pensam assim, tá vendo só? Não pode ter tesouro na terra, não pode ter dinheiro no banco, não pode ter nada de valioso nessa terra. Eu tenho que procurar desenvolver tesouros no céu. E realmente, nós, como bons mordomos, a gente tem que aprender a desenvolver e cultivar esses tesouros lá no céu, né? Plantar para a eternidade. Mas isso não quer dizer que a gente não deve fazer nenhum tipo de reserva financeira aqui na Terra. E eu quero destacar nesses 3 versículos, 3 palavras, que é a palavra tesouros. Tesouros. Não acumule para vocês tesouros na terra, mas acumule para vocês tesouros no céu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tesouro, algo de extremo valor. Lembra aqueles tesouros escondidos dos piratas que eles escondiam dentro
no baú ali enterrado na areia, os piratas eles escondiam algo que era muito valioso para ele. O coração dele se apegava àqueles tesouros. Ele sabia o que o pirata fazia. Ele pegava aquele dinheiro dele, né, enterrava na terra e ele ia para o mar e deixava ali. E ele sabia na mente, no coração dele, de que lá naquela terra havia algo muito valioso. E aquilo que era muito valioso para ele, aquele tesouro escondido, era o que dava segurança para aquele homem, que era o chamado pirata, né, antigamente. Da mesma forma, Deus nos chama a atenção de que o nosso tesouro, aquilo que nos dá segurança, não pode estar nessa terra. Porque tudo dessa terra é passageiro, né? O seu trabalho, o seu dinheiro, a sua casa, tudo aqui é passageiro. A gente tem que colocar o nosso tesouro no céu, nas coisas lá do alto, né? Nas coisas do alto. Mas isso não quer dizer que enquanto a gente vive nessa terra, a gente não deva ser bons administradores e bons mordomos daquilo que Deus tem nos confiado. Muito pelo contrário, Deus espera que a gente tenha bons hábitos em relação aos recursos financeiros que Ele colocou nas nossas mãos. Tá bom? Tem uma outra parábola que abre um pouco mais o leque para o nosso entendimento. Isso é importante também você entender. Quando você estuda a Bíblia, é importante que você saiba que a gente não pode pegar um texto isolado e a partir daquele texto tirar uma conclusão, criar uma teologia em cima de um único texto. É importante pegar a Bíblia como um todo. E como a gente está entendendo o que a Bíblia fala a respeito de finanças, a gente está buscando aplicar esses conceitos na nossa vida, é importante que você olhe a Bíblia como um todo a respeito de finanças. Por isso eu já citei o Antigo Testamento, citei agora há pouco em Mateus as palavras de Jesus, né? Citei um provérbio lá atrás também. E agora eu quero citar uma parábola que está lá em Lucas 12, 16 a 21. Olha só, eu vou ler essa parábola para você, tá bom? Olha que interessante, que abre um pouco mais a nossa mente em relação ao acúmulo de recursos aqui na terra. Olha o que diz, ó. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Então, assim, um homem, ele era rico e a terra dele produziu muito bem. As plantações dele deu muito bem. Né? Normalmente não é bem a realidade da maioria das pessoas, né? Essa abundância de recursos. Talvez você lembre de alguém, né? Lembra de a história de algum homem que é, assim, muito podre de rico, como dizem? Deixa aí embaixo aí pra gente ler aí. Então, conta um pouco da história desse homem aí. Não precisa citar nomes, tá bom? Só pra gente ilustrar um pouco isso aqui que está acontecendo nessa parábola. Continuando, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Deu tanto recurso que ele pensou, nossa, agora tá sobrando recursos aqui, né? Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Olha agora o desfecho desse texto. Se a gente ler só até aqui, a gente pensa assim, não vou investir, não vou ter recursos financeiros, vou gastar tudo que eu ganho, porque afinal de contas, né, esse homem aqui Jesus chamou ele de insensato. Mas olha o final é chave. Diz o seguinte, versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si, mas não é rico para com Deus. Sabe o que Deus espera de nós cristãos? Que nós sejamos ricos para com Ele. E não armazenemos os recursos somente para nós mesmos, para o nosso bel prazer. E muitas vezes isso é um problema para nós. Às vezes a gente acumula simplesmente por uma ganância, só para o nosso bel prazer, né? Então quais são os objetivos corretos para a gente investir de maneira saudável, acumular os recursos? Primeiro, para o sustento da nossa própria família.
É muito importante você saber que ser um bom mordomo fiel pressupõe que você vai cuidar bem da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, aqueles que estão debaixo do seu guarda-chuva, por assim dizer. E investir parte do que você ganha é muito importante para sustentar essas pessoas que dependem de você financeiramente, tá bom? Isso é um objetivo saudável para investir, tá? Segundo objetivo saudável também, formar reservas financeiras ao ponto que te possibilite servir a Deus de uma maneira cada vez mais intensa, servir melhor a Deus. Os recursos financeiros são recursos que Deus nos coloca nas nossas mãos para que a gente possa servir Ele mesmo de maneira saudável e ainda com maior velocidade, ainda mais, né? Como que a gente serve o Senhor? De duas maneiras principalmente, existem muitas outras, mas de duas principais. Servir com seus recursos, servir assim até ajudando pessoas, servindo na igreja. Deus coloca o dinheiro na sua mão para que você seja bênção na vida de outra pessoa. Como eu compartilhei com você naquela parte me fugiu a palavra agora, sobre generosidade. Quando eu compartilhei com você, quando eu tive a possibilidade de abençoar outras pessoas com o dinheiro que Deus tinha me dado, né? Aconteceu comigo, acho que eu não contei essa história naquela, vou contar rapidamente, né? Certa vez eu ganhei um bônus ali da minha empresa, né? E naquele momento eu fiquei muito feliz, eu nem estava esperando, mas naquele mesmo instante um missionário me chamou e pedindo se eu podia auxiliá-lo. Aí eu entendi que Deus tinha dado aquele bônus para mim naquela hora, mas que era para mim abençoar aquele missionário. E naquela mesma hora eu falei assim, não, eu vou te ajudar. E eu pude abençoar a vida daquela pessoa. Dessa forma, a gente pode investir os recursos para que a gente possa servir o Senhor dessa maneira também, tá bom? E outra coisa é com o seu tempo. A partir do momento que você se transformar cada vez mais independente financeiramente, que os seus recursos estiverem acumulando mais, vai sobrar mais tempo para você servir o Senhor também. Isso é muito legal, é um ótimo objetivo para poder investir e ser um bom mordomo fiel, tá bom? Só que existem alguns objetivos que eles são adoentados, tá? Que são prejudiciais para nós. São pecados, na verdade, né? E é o seguinte, primeiro objetivo adoentado que pode nos acometer é o seguinte: somente para ficar rico e o seu bel prazer. Eu só quero investir, Fabrício, só para ganhar dinheiro, só para ficar rico, né? Se esse é o seu objetivo, isso é pecado, tá errado. A Bíblia condena esse tipo de atitude, né? Lá em 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, tá? Isso é um problema para nós, né? Por quê? Ao agir dessa forma, somente para querer ficar rico, a gente corre o perigo de pecar, de fazer coisas erradas para ganhar dinheiro, né? Daqui a pouco burlar uma lei para ganhar dinheiro, mas só assim, Fabrício, é errado? Não, você pode... Também uma outra coisa, você pode estar destruindo o seu próprio corpo para querer ficar rico, né? De não dormindo direito, só pensando nisso, só indo atrás, submetendo o seu organismo a uma jornada de trabalho excessiva. Tudo isso está errado. Você pode destruir a sua família, né? Destruir os relacionamentos em casa, né? Você pode destruir os relacionamentos com outras pessoas. Tudo isso é errado. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé, porque praticam coisas erradas, né? E até mesmo não entregar o que é de Deus, né? Assim, querer acumular, investir, e acaba negando aquilo que é a parte de Deus, né? E por último, não sobra tempo para servir a Deus. Daqui a pouco, essa busca desenfreada por recursos, por acumular, te limita na sua atuação diante de Deus. Tudo isso são objetivos errados, que eu e você podemos cair se a gente buscar investir de uma maneira errada, tá bom? Legal, então. E ao ser um mordomo fiel, a gente tem que entender uma coisa, que ao ser um mordomo fiel e você vier a acumular dinheiro, não necessariamente quer dizer que você está pecando por causa disso. Muito pelo contrário. Ser um mordomo fiel é administrar bem tudo que Deus tem nos dado.
administrar bem a nossa saúde, nossa mente, aquilo que a gente alimenta os nossos olhos, né? Aquilo que a gente assiste na TV. Isso é ser um mordomo fiel, alimentar bem o seu, cuidar bem do seu tempo e gerenciar bem também o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro crescer, investir e multiplicar os recursos que ele tem te dado. Tá bom? Isso é o que Deus espera de nós. Deus espera esse tipo de comportamento dos seus filhos. Mas daí você pode me perguntar assim, mas Fabrício, por onde que eu começo? Eu como cristão, nunca tive esse hábito de investir, eu nunca consegui dar esse passo na minha vida. Por onde que eu começo? Qual é o passo a passo? Ou para que lado eu devo correr, né? Fala-se muito sobre investimento na internet. Será que eu começo nas ações? Será que eu começo poupando? Sai da poupança? Vou, sei lá, CDB? Por onde que eu começo? O que eu tenho que dar os primeiros passos? Deixa eu te esclarecer um pouco a respeito desse passo a passo dos investimentos, tá? O que é bacana para nós, tá? Não só para o cristão, mas para todas as pessoas que querem desfrutar de uma independência financeira. Existe um passo a passo que a gente segue rumo a esse destino, que é a independência financeira. Primeiro, deixa eu te explicar o que é a independência financeira. Independência financeira é aquele momento em que os seus ativos eles estão gerando para você recursos mensalmente capazes de pagar o seu custo de vida básico, tá bom? Por exemplo, se você tem lá 100 mil reais no banco investido, na corretora, e esse dinheiro está investido, todo mês esses 100 mil reais ele está gerando dividendos, né? Está gerando ali recursos. No outro mês ele está 101, 102, e assim ele vai gerando um lucro, tá? Quando aquele lucro foi igual ao seu padrão de vida básico, nesse momento você atingiu a independência financeira, entende? Porque daí o trabalho, não necessariamente você tem que trabalhar, porque para se manter, né, os seus ativos, os seus investimentos estão rodando, né, o seu custo de vida básico. Então tem que pensar assim, investimentos, focar nesse objetivo da independência financeira. Legal? Então tá bom. Primeiro passo para a gente dar em direção a essa independência financeira é sair das dívidas. Tá? Muita gente, uma parcela grande da população brasileira ainda está endividada, está devendo, né? Está naqueles recursos devendo para um monte de gente, não tem controle nenhum sobre as dívidas. Então, o primeiro passo para você entender, para você saber a respeito dessa rumo aos investimentos, é sair das dívidas, tá bom? Legal. Segundo passo, saiu do negativo das dívidas, é você chegar no 0 a 0. O que é o 0 a 0? É aquilo que você ganha, você não gastar mais do que você ganha, tá bom? Você conseguir equilibrar as suas finanças, tá? Também, da mesma forma, tem muitas pessoas, né, parece uma coisa simplória, mas tem muitas pessoas, muitas famílias, muitos cristãos que não conseguem gastar menos do que ganham, estão gastando mais do que ganham. E o que acontece? Quando você está gastando mais do que ganha, eu sinto lhe dizer, mas se isso é algo sistemático na sua vida, você está vivendo fora do seu padrão de vida. Você está vivendo num patamar mais elevado daquilo que é a sua realidade financeira hoje, né? Talvez esse patamar financeiro que você chegou, ele pode ser que ele era uma realidade no passado, né? Daqui a pouco você tinha um bom emprego, tinha uma entrada de dinheiro maior no passado, mas hoje talvez não é mais a sua realidade financeira. E é muito desafiador para a maioria das pessoas viver dentro da sua realidade. E não só viver dentro da realidade, que seria esse 0 a 0, mas conseguir fazer com que o dinheiro sobre todos os meses. Ou seja, viver um pouco abaixo daquilo que é a sua entrada de recurso financeiro. Se você ganha 10 mil por mês, vamos supor, o ideal é que você consiga viver com 8 mil. 8 mil reais é aquilo que é o seu custo de vida, né? Não viver com 11, com 12, com 13. Viver abaixo, num nível abaixo. E se a sua entrada de recurso, ela diminui, é importante que o seu nível também diminua um pouquinho. E é aí que mora o grande desafio para a maioria das pessoas. Então, primeiro passo, sair das dívidas. Segundo passo, ficar no 0 a 0, conseguir equilibrar, gastar menos do que ganha. Aí o terceiro passo, para você dar o pontapé inicial no mundo dos investimentos, é você focar na reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? O próprio nome já diz, são reservas financeiras
focados para aqueles momentos onde surge uma emergência financeira, né? Bateu um carro, deu uma doença, alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? Sei lá, quebrou uma perna, né? Pode ser algo que aconteceu com você e você não tem aquele recurso financeiro focado para esse momento, né? Reserva de emergência também é muito legal porque nos dá mais tranquilidade. Por exemplo, quando você vai fazer uma negociação financeira, se você não tem nenhum tipo de reserva, você fica mais vulnerável na hora de fazer essa negociação financeira, porque você está com chamada corda no pescoço. Quando você tem uma reserva financeira, você está mais tranquilo, mais sereno diante de uma negociação. Então é muito saudável para as nossas finanças ter reservas de emergência. Quanto que é a reserva de emergência? Como é que a gente calcula a reserva de emergência? Esse ponto é interessante também para você pensar o seguinte. O primeiro aspecto que você tem que pensar para calcular a sua reserva de emergência é pensar no seu custo real de vida. O que é o seu custo real? Seria aquele custo básico para você se manter. Tá? O que é o básico do básico para você conseguir manter a sua família funcional, né? Funcionando, né? A Bíblia nos dá também uma dica quanto a isso. 1 Timóteo 6,8. Vou ler para você. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Olha só. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Por isso, eu vou ler a partir do 6, né? O 6 e o 7, ó. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Olha, a Bíblia dá uma pincelada aqui de dois aspectos básicos da nossa vida, que é o quê? Comer e vestir, né? Ter o que comer e o que nos vestir, e com isso ela nos chama a atenção para estarmos satisfeitos. Então aqui ela já dá uma pincelada daquilo que é o básico do básico para a gente sobreviver, entre aspas, né? Ter o que comer e o que nos vestir. Esse o que nos vestir, a gente pode traduzir ele com o básico da nossa moradia, né? Os recursos básicos de sobrevivência. Então, ter o que comer e onde morar, né? O que nos abrigar, estejamos com isso satisfeitos, né? Então a Bíblia nos dá essa pincelada. Então, quando você determinar o seu custo de vida real, pensa naquilo que é o básico do básico para a sua realidade, tá bom? Ah, Fabrício, eu não passo sem picanha no domingo, né? Tem gente que às vezes tem esse tipo de pensamento, de que o nível dela já está mais elevado, né? Mas aqui estamos falando do básico do básico. Talvez o básico do básico não é comer picanha domingo, é um ovinho frito, é um franguinho, não sei. Algo que você tem que pensar dentro da sua realidade. Fabrício, eu tomo um medicamento, R$200 todo mês. Então, esse medicamento faz parte do seu básico do básico. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, quando você fizer essa conta, vamos supor, você tem lá o salário de 5 mil. Você vai descobrir, se você passar por essa peneira fina, de que o básico do básico vai chegar ali nos, sei lá, 2.500, 3 mil reais por mês, que será o seu básico do básico. Dá uma coceira aqui no nariz. Tá bom? Definir esse valor. Vamos supor lá, 2.500, tá? O que você vai fazer para definir a sua reserva de emergência? Vamos colocar aqui 3 patamares para você, 3 degrauzinhos dentro da reserva de emergência. O primeiro são 3 meses de reserva de emergência. Então você vai pegar e vai colocar o objetivo de juntar 3 meses do seu custo básico do básico na sua reserva de emergência. Então se é 2.500, vai ser 2.500, 5, 7.500. R$7.500, primeiro objetivo. Bom? O segundo objetivo, 6 meses de reserva de emergência. Dos 3 meses, você vai pular para os 6 meses. Agora, o objetivo muda. Vamos lá. Se era 7, agora vai para 14 mil reais. Então, esse é o seu objetivo. E depois dos 14, vai para os 24, que são um ano de reserva de emergência. Desse dinheiro armazenado, caso aconteça alguma coisa com as suas finanças, com alguma emergência mesmo financeira, você tem de onde sacar esse recurso, tá? É importante que seja um investimento muito arrojado? Não. Nesse patamar, né, nesse degrau, você não precisa se preocupar em investimentos tão rentáveis, tá? Você está fazendo reserva de emergência. Características do investimento próprio desse degrau, tá? Investimentos que tenham liquidez. O que é liquidez?
A qualquer momento você pode sacar esse recurso daquele montante, tá? Então, assim, posso sacar esse momento. Não é um dinheiro que está preso lá. Você pode sacar ele, seja lá qual for o investimento, tá bom? Segurança e liquidez, esse tipo de investimento, tá? Ótimo. Então, primeiro sair das dívidas, depois ficar no 0 a 0, depois reserva de emergências, tá? E depois o quarto, investimentos mais arrojados. A partir do momento que você transpôs esse degrau dos 1 ano de reserva de emergência, já dá para a gente começar a pensar, né, dentro desse acúmulo de investimentos, em investimentos mais arrojados, investimentos com maior rentabilidade, né? A partir daí você começa a vislumbrar também, montar uma carteira de investimentos, diversificar os seus investimentos para que você consiga ter melhor desempenho como um todo na sua carteira, né? Diferentes indexadores, um pouco vinculado ao IPCA, um pouco vinculado à Selic, monta um pouco de fundos de investimento, um pouco de ações, fundos imobiliários. Dessa forma você começa a montar a sua carteira de investimentos para que cresça como um todo, como uma árvore frondosa que ela está crescendo rumo ao céu. Tá bom? Dessa forma, você passa pelo quarto passo, que é os investimentos mais arrojados. E o quinto e último passo é a independência financeira, que é aquele ponto que eu falei aqui no começo, quando eu comecei a explicar a respeito da independência financeira. Tá? A independência financeira é quando os seus lucros daquilo que você investiu são suficientes para pagar o seu custo de vida básico. Nesse ponto, você atingiu essa independência financeira e você vai desfrutar dos benefícios desse acúmulo de capital. Beleza? Entendeu? Ficou com dúvida? Eu quero saber se você entendeu esse passo a passo, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários alguma dúvida que você tem a respeito desse tema. Se chegou até aqui no final dessa live, tá? Eu vou responder as suas perguntas. Coloca aqui embaixo, que enquanto eu tenho condições ainda enquanto o volume de perguntas não for muito grande, eu respondo. Coloca aqui embaixo que eu respondo as suas perguntas pessoalmente, eu prometo que eu responderei, tá bom? Legal, gente. Vamos chegando ao final dessa nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com você e eu convido você a enviar esse material para mais gente. Compartilhe, simplesmente dá um compartilhar aí nas suas redes sociais. Manda talvez no grupo do WhatsApp aí da família. Manda para alguém que precisa ouvir a respeito desse tema, tá bom? Se quiser mandar para o pastor, manda. Talvez você está falando que dinheiro é pecado, ter dinheiro, manda lá. Vamos gerar polêmica. Vamos falar mais a respeito disso dentro das igrejas, das comunidades. Que dessa forma a gente vai crescer com saúde financeira, aonde quer que a gente vá durante toda a nossa vida, tá bom? Cristãos bons mordomos fiéis do reino do nosso Deus, tá bom? Legal, já se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Aproveita para se inscrever agora no final, compartilhar, curtir, já se inscreveu? Já foi tudo? Então, é isso então. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Terça e quinta tem aula mais aprofundada a respeito do tema de finanças à luz da Bíblia. Fique com Deus e a gente se vê na próxima, tá? Grande abraço.